prazer enorme, meu guru, te receber aqui. Não sei por onde que eu começo, conhecedor do agronegócio, presidente do sindicato, pioneiro, um cara focado, bom pai, bom amigo. Prazer, o Jobs se cumprimenta assim. Bom te ver, Artêmio, seja bem-vindo. O prazer é todo meu. Estou aí às ordens da Vossa Excelência para começarmos. Artêmio, você sempre foi um cara muito focado na educação, no agronegócio, na saúde, onde você defende a bandeira que é o oxigênio do mundo, né? Que é o agronegócio. Como você chegou em Nova Chavantina? Eu cheguei em Nova Chavantina indiretamente através do Hélio Schwantes, porque eu não conhecia. O meu professor, ele foi contratado pelos Schwantes para fazer as medições das terras em Canarana, naquele loteamento de Canarana, né? Que depois veio para Chavantina. Garapó 1, Garapó 2, por ali? Aquele ali. E junto vieram meus colegas para cá. E o meu professor, que chamava-se Roni. Daí eles vieram para cá, o meu professor montou uma empresa de assistência técnica, e eu fiquei lá, me formei em técnico agrícola, estava fazendo faculdade. Quando estava concluindo a faculdade, deu um probleminha lá na empresa que eu trabalhava, resolvi vir para cá, que ele vivia me chamando para vir para cá, para trabalhar com eles. Meus colegas já estavam aqui, e eu vim para cá em 81, e estou até hoje aqui. Na época não queriam vir para Chavantina, não queriam deixar eu vir para Chavantina. Daí eu vim para cá, veio uma assistência técnica, gostei da cidade, abri uma empresa, uma filial deles aqui, estou até hoje aqui em Chavantina. Você veio solteiro? Você veio... Eu vim solteiro, solteirão? Mas era noivo. A minha esposa, o Dalton Versinski, já tinha vindo junto com o Roni, trabalhar com ele. A irmã da Ivani veio para trabalhar, a Alda, veio para trabalhar com o tio dela, na Barra do Garça. Parece que ela tinha 14, 15 anos.Ela hoje... Você, quantos anos você na época? Você é um cara novo, né, cara? Isso aí vai 81 para hoje, diminui de 71, vai dar 20... 40 anos. 40 anos. 40 anos. Você chegou garoto. Logo em seguida a gente casou. E eu fiquei aqui dando assistência e sempre junto com os produtores. Ajudei a fazer a primeira greve aqui, que na época tinha que fazer composição de dívidas, o agricultor tudo quebrado, não tinha estrada. Certo. A gente lutou desde aquela época. Tem uma história, né, Artêmio? Tendo uma ideia, quando a carta sindical foi fundada do Estácio Petter, para ver como o filho dele está no sindicato, né? É uma herança também. E o Arnildo Barzotto foram que conseguiram na época. Eu estava junto, eu não era, nem tinha terra, nada, mas a gente ajudava, tinha vindo. Estava no meio na gestão, na administração, orientando, né? Fizemos um churrasco quando veio a carta, acho que foi o Arnildo Barzotto que trouxe de Brasília a carta sindical, né? Ficou mesmo um churrasco, tinha um bolão do outro lado, vocês sabem, hoje é o Sinal da Afonso, que era o final do Persílio. Fizemos uma festança com a carta sindical do Nova Chavantina. Que maravilha, muito bom. Tem história, né? É história. Era arroz, né? Todo mundo quebrado, perdendo terra, banco não é tomando, mas eu não tinha como pagar, tinha que vender de qualquer preço. É né? Verdade. É aqueles que tinham mais um poder aquisitivo, mais ajuizado, né? Mais esclarecimento ou não? Eu acho que... O que você acha que atribui isso? Ou é crise? Eu acho que era a situação de plantar arroz de sequeiro. Não vamos tocar outro assunto, porque era a moda. Então, quem tinha mais recurso para segurar 2, 3 anos, ou uma área de terra maior, agora aquele que veio de lá, eu sempre digo o seguinte, o cara lá tinha um pedacinho de terra, que nem até meus irmãos estão lá, um pedacinho de terra para junta de boi. Chegaram aqui, lá chove, nunca viram arroz. Quem viu arroz era na região de Arroz Irrigado, que é onde é que eu moro, meus pais. E chegaram aqui, deram para ele 200 hectares, 300 hectares, 400 hectares, financiado. Terra demais? Aí não sabia o que clima, não conheciam. É. Aí você pega um pessoal desse, joga na mão deles um trator, uma colheitadeira, aí um monte de máquina, ele, o que eu faço? Ele era no arado, né? Lá no arado, outros tinham um tratorzinho, tudo era pequena. Aí vieram com as esposas novas, vieram se enfiar no meio do mato,
Morar debaixo de uma lona preta. Lona preta, longe, iam para a Barra, naquela época não tinha telefone, não tinha essas coisas que nós temos recursos de hoje. A família ficava aqui no meio do mato e eles na Barra esperando sair o financiamento. Então, o cara não tinha noção, daí ia plantar arroz de sequeiro. Que tecnologia tinha na época? 50 vezes maior a terra dele aqui, um mundaréu de terra para eles aqui, não era? Aí era cerrado lá, quando eles derrubavam, quando ia derrubar, derrubavam mata. Ou terra de campo, que daí tu botava calcário, tu tinha calcário. Eu me recordo quando nós fizemos em 82, foi quando abriu o banco aqui, até chegou o gerente, nós já levamos, eu paguei eu e o agrônomo que tinha, pagamos uma vaca, lá em cima da serra tinha uma pequena vilazinha lá, né? E o Fostoffer tinha conseguido parece, 70 hectares de soja. Aí até o Jovelino, que era meu colega, que era diretor, até mora na Barra ainda, Jovelino da Labrida. Eu conheço demais. Ele foi meu colega, ele veio... Da Labrida, opa, querido. Nós estudamos junto e ele veio, o Astor Ullman, o Jovelino, o Arnir Goetz, tudo a mesma... Que legal. E aí, ele na reunião lá com os gerentes de banco e tal, ele, isso aí é utopia, quem é que vai comprar soja? Isso aí em Brasília, você perderam e aprovaram esse financiamento, que era Brasília, ninguém falava em soja aqui. Tinha Copercana, já tinha uma mina de calcário, mas ninguém comprava calcário. Aí não era explorado ainda, né? Não. Ali, aí, do outro lado do Cocalinho ali, aquele Rio das Mortes ali, né? Tem gente que não acredita, mas eu sempre fiz muita psicologia, estudei muito ali. Seguinte, a nossa sorte que nessa reunião estava o Carlão da Ouro e Prata. Conheci o Carlão da Ouro e Prata, cara. Aí ele estava nesse encontro e ele viu aquela soja e a soja estava amarelando, parece que deu 25, 30 sacos, que na época era uma alta produtividade. E o arroz estava morrendo por causa do sol. Aí é o seguinte, o Carlão foi para a soja, todo mundo começou soja e hoje está isso aqui no Mato Grosso, estourou. Mas veja o seguinte, não é assim também. Por quê? O meu patrão lá no sul, o Arno Schneider, que está em Tangará da Serra, na região era aquela região lá, eles trocaram a fazenda que eles tinham lá no sul por um amigo deles que tinha 3.000 hectares aqui, tinha quebrado com arroz. E eles vieram para cá e eu fiquei trabalhando na empresa com eles lá. E eles levaram a amostra de solo, levaram o problema de clima, nós levamos para Santa Maria, analisamos, vimos que o solo é possível trabalhar, o clima era possível, e eles resolveram plantar soja. Então, quando eu vim, eles já tinham 3 anos de soja naquela região lá. Por isso que o Dede Bavaresco, junto com o Egmar Pomer, que é agrônomo lá em Água Boa, eles tinham feito um experimento e tinham colhido soja também. No final de estágio, tinha também um pedaço lá de soja. Quando já foi para a área comercial, aí estourou, né? Mas a gente, na época, já tranquei a estrada da serra porque não subia caminhão, tinha só uma patrola velha aqui, brigar com o prefeito para uma estrada, então a gente sempre esteve no meio da luta. Vou te falar, história, eu estou viajando essa história sua, bonito. Você tem uma história, foi um sofrimento também para chegar onde vocês chegaram, né? Se não fosse persistência, muitos foram embora, né? Alguns foram embora, né? Outros morreram de desgosto, né? O que doía muitas vezes era o seguinte, não quero criticar, mas era uma política da época, né? Da década de 80, 70, 80. Você abriu a terra, cara, a minha briga sempre foi essa. O cara vinha para cá, a família nova, a esposa com criança nova morando no meio do mato, né? Não tinha estrada, não tinha nada, não tinha energia, não tinha nada. Bom, energia nas propriedades faz o quê? Depois que foram privatizadas, aí que começou. Aí você chegava lá, desmatava a tua terra, deixava limpinha. Ficava devendo lá, vamos botar valor X. Certo. 1 milhão. Aí, para prorrogar para ti, para dar um investimento para você, para melhorar, não tinha, porque você estava irregular. E aquele 1 milhão, vinha o Artemio com dinheiro, dava uma entrada. Eu deixei de fazer negócio, veio proposta dessa para mim, que eu tinha dinheiro. Eu deixava a dívida pela metade, ainda te dava 2 anos de carência, mais 5, 6 anos para te pagar. Naquela época o juro era baratinho, 7%, 12% ao ano, com uma inflação de 20%, 30%, 40% ao ano. Então tu pegava uma prestação fixa, ali 2 anos, quando tu ia pagar a primeira parcela, aquilo não era nada, né? Então isso me doía muito na época, até hoje me dói.
Quando eu vejo muitas vezes um produtor, teve gente que brincou, não sabia o que era aquilo, o que era aquele dinheiro que ele pegava no banco. Mas... Se perdeu com tanto dinheiro, né? Faltou foco, administração. Faltou foco, tudo, mas a maioria, eu sempre falo pela maioria, não foi isso. Até hoje, tem os bons, tem os ruins. Claro, lógico. Então, muitas vezes, pessoas deram um golpe, compravam um produto e não recebiam. Isso era normal, né? O cara fazia uma safra ruim, vinha um sol que acabava com arroz, daí o cara se prevalecia, comprava pela metade. Né? Então, os pioneiros, que eu falo, pioneiro, aqueles que abriram isso aqui, tem que ter respeito por eles. Não adianta o cara chegou aqui hoje, eu tenho isso, tenho aquilo. Não. Nós vamos ver a origem, de quem começou e por que chegamos até aqui. Norberto Schwanz. Tive o prazer, sou de uma safra do Armand Didonê, Rainer Haming, Norberto Schwanz, da Copercana em Barra do Garças, os James, aquele pessoal. Orlando, isso, Salamone, esse pessoal, Alcide Salamone, e assim sucessivamente. Era a sua época, né? Sim. Eu cheguei em 81, que eles vieram em 72, 75. Chavantina é de 75, né? De início, que a gente fosse, até seria interessante a gente pesquisar bem, voltar lá atrás. De início, vieram bem selecionados. O projeto era muito importante. Aí, com o tempo, vieram outros grupos fazer o mesmo serviço que o Norberto e o Ed fizeram com o Orlando, aquela turma, o Roni. Aí virou picaretagem. Aí o cara tinha uma área de terra, que nem hoje. Onde é que está o poceiro? Os atravessadores. Não, o cara tinha uma área de terra, ia lá, conseguia um laudo X que a terra era boa, o cara não conhecia, vinha de lá de avião, ou chegava de avião. Aqueles DC3. Chegava de avião aqui, o cara olhava, mostrava uma parte de terra vermelha. Aqui na FAB, né? Descia aqui na FAB. Né? Não sei, daí vinha a terra... eu não peguei essa época, eu cheguei depois, mas os caras me contavam a história, né? Eu cheguei em 81, quem chegou em 72, estava 10 anos aqui, 9, 10 anos, 8. Aí eles botavam ele numa terra, diziam que era terra boa. O cara era areia, era cascalho, né? Não dava nem calango, né? Nem tartaruga. Se tu pegava o laudo técnico, terra apta para as culturas. pH maravilhoso, alto Mas nível. só o seguinte, tu só tinha plantio de arroz, não tinha outra coisa. E o arroz 2 anos depois não pode plantar 3 anos na mesma área. Aí condenava o agricultor, dava um sol quente. Vou contar uma história do Dede Bavaresco, final do Dede, que hoje o Geraldinho, que era gerente dele, eles plantaram área X, me parece que era 2.000 e poucos hectares, 3.000, não me recordo. Nessa época eu já estava aí, dando assistência. Os 500 hectares que eles plantaram de arroz precoce, choveu, escolheram 50 sacos por hectare. Ele usava, o Dede era que usava tudo que era tipo de tecnologia que tinha na época. Ele, caprichoso. Ele, o Finado Estácio, são gente que sempre usaram alta tecnologia. Essa outra área que era um arroz ciclo longo, ele pegou 23 ou 25 dias de sol, bem na hora do cacheamento. Em 2.000 e poucos hectares, não colheu um grão. Tudo financiado. É. Aí eu te pergunto, a culpa foi ele? É. Lá no sul, tu planta arroz irrigado, com água dessa altura, dentro do arroz. Tudo. Mas graças a Deus, a nossa região, tu pega Barra do Garça, vamos botar até Canarana, para o Brasil, nós somos milagrosos, nós temos no centro do Brasil. Para o lado que tu vai, tu tem 1.000 e tantos quilômetros para chegar para exportação, quase 2.000 quilômetros. É. Não temos estradas, não temos transporte. A nossa safra está em cima de caminhões. Hoje, se nós pegarmos como tivemos que encurtar o ciclo de plantio da soja.
Se bem na época da colheita começar a chover, nós não temos onde ter que colher isso rapidamente. Se arroz, se a soja tiver que passar pelo secador, para os armazéns, nós não temos armazém para armazenar essa nossa produção. Isso é triste. Quando nós começamos a brigar pela hidrovia, não é porque é bonito, não. Não é uma fantasia, porque é um custo operacional barato. É barato, fácil. Funcional. Funcional, que nem eu perguntei um dia, sei que estavam falando, até foi uma reunião com o atual ministro. Tarcísio? E eu entrei no meio. Claro. Perguntei assim, foi muito criticado, né? As águas brasileiras são diferentes das águas da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, do resto da América do Sul? Só isso, perguntei. E botei entre parênteses, hidrovias. Rapaz, aí vem aqueles caras que acham que tu não pode criticar. Não trabalha, vive nas tetas do governo e não quer. Mas tem esses caras, cara. Os doentes. É, lógico, mas tem. Eu fiquei bem quieto, eu não vou discutir aqui mesmo, não vou debater. Tem gente, tô lá em hidrovia, vai secar o rio. Digo, ótimo, nós precisamos rio seco para as balsas andar. Aí você tem coisa que... Mas vamos lá, qual é a tua pergunta? Vamos lá. Cara, não, estou gostando do seu papo. Muito interessante quando você falou, Norberto, falou nessa turma toda aí, porque vocês foram uma colonizadora que veio e acreditou no Araguaia, investiu no Araguaia. Esse ano, como é que está a situação? Você que está na frente do sindicato, e primeiro eu quero te parabenizar, mas nesse sindicato você nunca saiu, você sempre está delegado, participando, é um guru do sindicato, onde você tem uma equipe maravilhosa, como um cara que é uma referência nossa, que levou o Mato Grosso para o mundo, a realidade Endrigo Dalcinho. Você está nesse grupo, Beto Peter. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que me trouxe uma curiosidade. Você falou do Salamone, falou do Alcides, do Schwartz, e a família Beto Peter, quando eles chegaram aqui, que é o nome tradicional, né? Você conhece muito bem. Eu conheci o final de estágio, a gente convivia muito, inclusive jogo de canastra e de palito, né? Que ele era jogador de palito, né? Palito é aquele porrinha? Não, é um palito, desses palitos, quando tu tem na mão. Pois é, o porrinha. 3, 2, 1, ele ganhou. Era campeão dele. Então, ele era meu... Lona. Tem cara que pedia lona, não tinha nada. Tem uma época que eu dei assistência para ele, depois eu tinha uma firma de vender adubo, vendia muito adubo para ele. Ele é um grupo alto, ele e a família dele. Muito unidos? Além de serem unidos, eu respeito muito ele em termos de tecnologia. A propriedade deles é com alta produtividade. Tu pode notar que todos os anos tem dia de campo lá de várias empresas colocando produtos lá para pesquisa dentro da fazenda deles. Então, no final de estágio, e os filhos seguiram isso ali, né? Então a gente tem que respeitar. Voltando ao sindicato, eu já falei para o Endrigo e para o Beto, estão na chapa também, né? Eu disse para eles, vocês entendem da prática, né? Vocês estão comprando adubo, estão vendendo soja, estão vendendo milho, estão no comércio. Eu não vivo essa realidade, eu vivo no meio deles, né? Então eu preciso de informações deles para me ter informações e ver como eu posso agir dentro do sindicato. Então tem que respeitar essa diretoria que está saindo, que eles pegaram um sindicato acabado, né, com dívidas, tiveram problemas aí sérios de trabalhista que os outros deixaram, não foi eles, né? Resíduos e mais resíduos. Resolveram os problemas. Hoje o sindicato financeiramente está muito bom. Eu sempre digo para a minha equipe lá dentro, digo, gente, nós não podemos baixar a guarda. O que eles deixaram, nós temos que conservar e nós temos que, daqui para frente, fazer o que eles fizeram e ver se eles conseguem a gente fazer um pouquinho melhor, que não vai ser fácil. Que eles trabalharam, eles foram duro, mas conseguiram. E a parte prática é deles. Eles plantam, eles vendem, eles pesquisam o preço. O Endrigo está no mundo hoje, o Endrigo continua no mundo, né? A ProSoja para ele foi uma maior faculdade, eu acho que ele teve na vida dele.
Muito inteligente o cara, É. focado. Ele soube trazer a ProSoja para o lugar que ela merece, né? A ProSoja, na época dele, ele pegou um trabalho que os outros vinham fazendo, mas ele conseguiu levar a ProSoja para o mundo. A ProSoja era respeitada no mundo todo, na Europa, na Ásia. Ela deu uma caída. Ele reativou a ProSoja. Não, ela vinha num passo bom. Ele incorporou a ProSoja. Ela né? vinha num passo bom. Ela vinha num passo bom. Certo. Mas ele deu aquele, como é que eu vou te dizer? Estava tão boa, mas faltava o tchan. Essa alavancada, ele deu uma dinâmica. Mostrou o que é a ProSoja para o mundo. Aí o mundo descobriu, opa, nós temos no Mato Grosso. Ela não está estagnada, ela está acima, ela está para cima, é verdade. Ela tem produto, lá tem respeito, eles estão protegendo o meio ambiente, eles têm pesquisa, ao ponto que a ProSoja do Mato Grosso, na época dele, criaram a ProSoja nos outros estados de produção de soja, que não tinha. A Goiás, eu conheci na época, Goiás. A ProSoja aqui, eu só sei que sou um guru nessa área, ele foi para os países asiáticos, ele foi para a Europa, e vocês, que é um grupo de pessoas juntamente com ele, vocês voltaram a acender a ProSoja e ser uma referência mundial. Sim, sim. Apesar dos problemas que surgiu com essa administração que passou depois dele, né? Sim. E geralmente, quando cresce, geralmente tem um... Mas eu acho que para a nossa região, vamos voltar para a nossa região aqui. Nós somos pequenos em área de produção. Nós temos um produtor aqui bem perto que planta, um produtor planta 3 vezes mais do que todo o nosso município. Entendeu? Nós dependemos de outras atividades. Qual o tamanho da nossa área de plantio? 65 mil. 65 mil. Só. Nós pegamos uma querência perto de 400, Água Boa 300 e pouco. Canariana, Água Boa, perto de 200. Isso refere à terra... Agricultável com soja, com soja. Estou trabalhando com soja. Com soja, certo. A nossa pecuária também... Eu ia te perguntar sobre a pecuária. A nossa área de pecuária ela é muito pequena, em termos de pecuária com alta tecnologia. A área de pecuária de extensão, ela é pequena. Nós não temos aqui o quê? Os pedacinhos em cima da serra e esse canto aqui no pontal do Pindaíba com o Rio das Mortes. O mais forte deles, onde que é o foco maior de produção? É em cima da serra, né? Em cima da serra, e a pecuária é embaixo da serra, do lado aqui do Pindaíba, essa base aqui. Aqui essa agricultura, eles fazem alternativos? Fazem, né? Hoje nós descobrimos essa semana que tem até plantio de amendoim, até conhecer. Opa, que maravilha. Lá onde era ouro e prata, nós temos algodão, nós temos milho, gergelim está entrando, que na época nós plantávamos gergelim na reserva de arroz, né, para ver se saía alguma coisa. E o girassol? Por enquanto eu não vi, né? Não algodão vi também? Algodão tem em cima da serra. Ali na Malu, eu fui fazer uns trabalhos aqui embaixo, ali na Malu, depois de Cascalheira, lá embaixo, já chegando no Brasil ali, eu vi um plantio muito grande de algodão. Mas se você for em cima da serra, já tem, né? Nós temos 2 áreas lá em cima. Que maravilha, né, Temer? Muito bonito lá, a gente tem visitado. Agora, nós temos um problema sério no nosso município, que são os assentamentos. Vamos voltar para uma área que não sim. Que é mais... Hoje, esses assentamentos estão mais ligados aos sindicatos dos trabalhadores rurais, mas são agricultores. Por que não unifica isso? Não cabe no contexto? É divergente ou é político? Foi político, né? Não, é pequeno. Agricultura familiar. Agricultura familiar. Veja o seguinte, foi criado por um dos presidentes que eu mais admirei até hoje, né? Que eu sou contra. 2 coisas que ele criou que eu sou contra, que é aquele negócio de conselho tutelar e a agricultura familiar. Certo. Eu sou da época que a agricultura é pelo tamanho de área. Se eu sou um pequeno produtor, eu vou ter certas regalias para me ajudar. Se eu sou um grande, eu posso pagar um pouco mais. Agora, a agricultura familiar, agricultura familiar e agricultura. Não tem diferença. Eu ia te perguntar isso, qual é a diferença? Não tem. Eu ia te perguntar.
Agronegócio. Na hora que eu estiver comercializando um pé de alface, eu estou fazendo um negócio. Um negócio. Um pé de pimenta, uma xigiló, é um negócio. Se eu vender 5 milhões de sacos de arroz, de soja, eu estou fazendo um agronegócio. Não importa o tamanho. Agora, eu concordo que a gente tem que dar certa atenção para o pequeno produtor, porque ele tem problema de estrada, a lucratividade dele é muito pequena. Custo-benefício, transporte, a logística para ele, conhecimento. Então, nós temos esse problema que o sindicato faz esses cursos do Senar. Até hoje nós tivemos uma reunião com os diretores do Senar, que é a sede em Canariana, em Querência. Tivemos conversando tempo com ele veio aí. Os cursos que a gente tem que fazer, né? Para trazer esse pequeno produtor para ele aprender alguma coisa. Só que ele está numa propriedade, cascalho, pedra, areia. Nem calango choca lá, nem lagartixa choca lá. O que tu vai fazer com isso? Agora, eu te pergunto, aí entra a questão social. Uma família de 10, vamos fazer uma família de 6 pessoas. Se você dar condições para ele ficar na propriedade dele lá, produzindo, se alimentando e produzindo uma receitinha para ele sobreviver. É muito melhor nem que o poder público tenha uma despesa com essa pessoa lá, do que trazer ele para dentro da cidade. Claro, lá é melhor. Lá ele está uma dor de barriga, ele toma um chá. Aqui ele vai para o posto de saúde. O posto de saúde vai para o médico. Não, que eu sou contra que ele não tenha médico. Você está, o seu ponto de vista perfeito. Você foi muito feliz. Aluguel. A filha vai trabalhar onde? Vai prostituir? O filho vai para droga? E aí? Verdade, você está falando. É muito sério isso. Outra coisa que eu falo para a agricultura, que nós somos um país que não é... que os nossos governantes não reconhecem, eu falo de cara. Nossos governantes, o que é que nós somos? Nós somos aquilo que vai sustentar o mundo, que é alimento. Tu vive sem carro, tu vive sem roupa, tu vive de tudo, menos comida. E o mundo vai precisar de comida. Nós somos um país da energia. Você está muito... Olha, cara, nota 1000, você vem enriquecer esse podcast com o seu conhecimento. Eu vou te falar na educação. Aí eu tenho uma família lá, uma propriedade, pequena propriedade que nem eu fui criado. A escola que eu tinha era lá no lado da minha casa, ia a pé. Agora aqui o que eles fizeram? Formaram a faculdade para dizer que quem produz é bandido, e esse professor estão buscando a criança lá do agricultor, trazendo para dentro da cidade, e essa pessoa está ensinando o filho do agricultor a dizer que o pai dele é bandido. Isso aí dói. As escolas vão pegar nós aqui, tinha que ter o quê? Uma área, tantos professores, tantas matérias, e tantas disciplinas. Por que não botar uma disciplina agrícola? Colégio agrícola, perfeito. Não precisa de colégio agrícola. Mas seria interessante, daria mais. Seria um técnico eu estudei nos melhores colégios agrícolas do Brasil. Então. Eu estou dizendo um colégio aqui dentro da cidade. Se tivesse um técnico agrícola lá ensinando ele a plantar uma horta, faz um canteiro de milho. Fazer ele quebrar uma espiga de milho. Que tem verba para a escola agrícola. Sai técnico, sai talentos profissionais que fica na terra lá trabalhando, fomentando a região. Porque eu vejo o seguinte, ele vai aprender aqui, num canteirinho, um canteiro aí de 20 metros quadrados. Lá dentro do espaço físico da escola. Aí vai ter um técnico agrícola, um agrônomo ali ensinando. Mas é isso que eu quero dizer. Uma disciplina ali, todas as outras, põe uma disciplina dessas. Agora, o que eles fazem? Buscam um ônibus caríssimo, trazem para a cidade para o filho do agricultor aprender que agricultor é bandido. Eu tenho com 71 anos. Sou filho de pequeno produtor, isso aí dói. E conhece a origem de pequeno produtor. Meus irmãos estão lá, né? Graças a Deus, meu pai, nós era pobre, mas todos nós, só 2 que não estudaram, que não quiseram estudar. Mas os outros todos fizeram faculdade, estudaram, tudo. Muito curso, tudo público. Aí eu fui particular, né? Em uma outra minha irmã. Mas, graças a Deus, saímos do meio rural. E todos nós, as minhas irmãs, todos continuaram no meio rural, apesar da faculdade, tudo, né? São professores, mas morando no meio rural.
E eu vejo isso aí, dói quando eu vejo na faculdade, aqui nós temos uma faculdade de agronomia, os caras vão lá ensinar agrônomo a dizer que quem produz proteína barata é criminoso. E o mundo precisa de proteína. Como é que você vive sem a proteína? É. Fala para mim. Não tem como. Qual remédio para substituí-la? Não, eu sempre pergunto para os professores na faculdade, não gostam muito de mim. Eu pergunto, não, vocês indicam a proteína mais barata que a soja e do milho? Em quantidade suficiente para alimentar? Para eu comer ovo, comer frango, tomar leite. A demanda, para suprir a demanda. Leite, fazer uma polenta, fazer um pão, tudo. Hoje, se tu pegar no supermercado 300 produtos que tem dentro do supermercado, se tu vê o que compõe dentro do produto, todos eles vão ter uma proteína de soja ou de milho. É. Então, esse tipo de coisa que a gente... Estou meio revoltado nisso. Né? Aí, quando eu vejo um país que nem o nosso criticar a política agrícola chinesa, não estou falando política partidária, que eles lá conseguiram separar economia com política. Para eles se manter no poder, o que eles estão fazendo? Tirando o pessoal da pobreza e dando alimento. E a Índia vai ter que fazer isso. Já começou. E quem tem área suficiente para alimentar esse povo? A China tem 300 milhões ainda, porque eles estão tirando para dar comida na miséria. E eles sabem, se a barriga daquele povo lá, qualquer país no mundo, faltar comida, não tem poder que assegure. Então, eles estão investindo em quem? Tecnologia. A Índia, tecnologia. China em tecnologia, ao ponto que nossas vacinas diziam que a China, as duas vão vir da China. Infelizmente, né? Infelizmente, nós vamos ter as duas da China. Povo trabalhador, né, cara? Como eles estão fazendo, não vamos questionar, mas Claro. estão produzindo e o povo não está querendo tirar eles do poder. Entendeu? É meio A gente já passou essa fase, né, da Claro. metralhadora, né? Eu ainda sou a favor da democracia, do diálogo. A melhor arma que tem é o conhecimento e a educação. Então, Uma boa formação é um país rico. E um país que não tem nós e eles. País nós. Minha ideia é essa, mas nós vamos brigar pelo país. Enquanto nós chegar, nós e eles, nós não vamos ir a lugar nenhum. Vai ter que ser negociata, vai ter que ser briga. Diálogo, Então, democracia. Brasil, cara, você que tem uma experiência no agronegócio, você que vive aí, Brasil, 56%, 60% do Brasil que está habitado. Nós temos terra em abundância, né? E o pulmão do mundo é esse Brasil, né? Eu vi aquele Enéas, aquele médico, candidato a senador, que nos chamava de louco, ele falou, vai faltar energia e o Brasil tem energia que sobra. Vai faltar água e o Brasil tem que sobra. Nego chamou ele de louco. Como é que você analisa isso? Louco eu chamo aquele pessoal que vai fazer hidrelétrica com fio d'água. Esse é louco, que é a política do governo anterior. Por quê? Qual é a época que tu precisa de água? Na seca. Aí vamos pegar essas usinas grandes que estão fazendo aí. Um investimento violento e na época da seca tu vai trabalhar com 30% da capacidade das turbinas. Entendeu? Aí nós temos, graças a Deus, de uns 7 anos para cá, as empresas particulares começaram a investir em tecnologia da energia solar. Energia do futuro? É uma das energias. Saudável. Saudável. Só que não se pode fazer. Renovável. Só não se pode fazer o que estava se tentando fazer, tanto a nível federal quanto estadual, a já querer botar imposto em cima. É o que eu te falei, a roubalheira do país. É o toma lá da cá. Não, mas
Não foi os... Não vamos botar a tomada cá. Foram os administradores. Pois é, ó, Caixa 2. Aí, Tem que graças a Deus, a iniciativa privada, a indústria, a agricultura foram em cima dos... Aí que entra. Tiveram que ir em cima dos políticos, para os políticos não aprovar essas leis. Pressionar, o político vai lá e pressiona com a cabeça. Olha, não dá, o povo vai ficar contra nós. Já imaginou a energia solar? Por enquanto, ela é um pouco mais cara que a outra, que a hidrelétrica. Só que ela é uma energia que tu vai ter para vários anos, não está... A cobertura é uma área bem menor. E nós temos sol. Temos... A época tem gente pesquisando... O país é propício demais, é rico demais com energia solar, cara. Não, e a eólica. A eólica, é. Só que nós temos hoje no Brasil um monte daqueles cataventos, que antigamente chamava de catavento, né? Eu conheci uma energia eólica, sabe quando? Quando eu tinha 5, 6 anos. Eu tinha um tio meu, o nome dele era Botão, casado com a tia minha, com a irmã do finado pai. Botão? Ele tinha um catavento, esse catavento com dínimozinho, abastecia as baterias, e as baterias tinham energia de noite na casa dele. Então, isso são quantos anos faz isso? Fazem 65 anos. Lá no meio do mato, que não tinha nada. Então, hoje nós temos parque dessa energia eólica, mas nós não temos transmissor. Estão lá girando sem gerar. Entendeu? Faz os projetos pela metade. Agora, voltando à nossa área, agricultura. Paulinelli estava indicado para como é que é? A da Paz lá. Foi um dos melhores ministros que criou a Embrapa. Alce Paulinelli. Exato. Cara diferenciado. Então esse é da Paz lá, aquele que dá lá, que o Lula queria, né? Coitado. Está sendo gravado. E nós temos, aqui é liberal, aqui você pode falar o que você quiser, rapaz. E nós temos um exemplo. Você né? viu o que aconteceu com o Lula, né? O cara falando, né? Qual a profissão dele antes? Você soube aquela, você viu, né? Ele é um cara inteligente. Ex-presidiário. E não, a outra, ladrão. Eu falei, não, então não é isso aí qualquer, não, o Lula. E nós temos no Brasil, que eu considero os 2 ministros top que nós temos, nós tínhamos que ter os outros também, assim, que é o ministro de Infraestrutura e a Tereza Cristina. Lá de Campo Grande, aquela menina de Campo Grande. Então esses dois aí... o Tarcísio é um cara diferenciado. Então nós temos um exemplo que deveria seguir os outros ministros. Cara pé no chão, pé esfocado. Aí entende do assunto, são pessoas que entendem do assunto. Eles dois têm uma competência. Então eu acho que aqueles ali que estão segurando, até esses dias, para presidente do Congresso, queriam levar a Tereza Cristina, ainda bem que ela não aceitou, né? Agora o ano que vem ela já vai virar candidata de novo para deputada. Deverá ser, se o povo souber votar, deve ser a mais votada do Brasil, a deputada mais votada. Oxalá que não vire senadora, né? Mas então nós temos... Feliz o Estado, né? Se isso acontecer, que vai ajudar com a experiência que ela tem. Não, mas ela é... Se não barrar no baile, o sistema é muito mercenário, muito corrupto. Nem a administração pública conseguiu barrar ela. Ela foi para a China, foi para a Índia, foi lá, fez negócio, aquela brigaiada do ministro do exterior, aquela brigaiada, ela passou por cima, aquele tamanho dela. Panos quentes, foi bombeira, apagou muito fogo. Ela apaga negociou, fogo. Foi lá, soja, nós estamos vendendo suínos, vendendo carne para a Ásia, para a África, então, Oriente Médio. O tamanho dela é grande demais. Ela é. Com você, com a experiência que você tem, e hoje presidente do sindicato, a nossa região, com esse aeroporto aí, vai ajudar bastante, né? Que geralmente o grande negócio, o agronegócio, ele vem pelo ar, né? Fortalece muito. E outra pergunta que eu faço a você. Você falou uma coisa aí do suíno, o caprino, a nossa região tem demanda para isso?
Piscicultura também? Piscicultura tem. Tem, né? Piscicultura tem, mas eu acho que... É um bom mercado? Piscicultura é um bom mercado. Porque eu mesmo, essa semana eu comprei peixe, né? Fui comprar peixe, tilápia, por exemplo, comprei produzido no Paraná. Hoje então eu acho que nós temos um mercado, só nós temos que melhorar. Até hoje nós estávamos debatendo com o pessoal do Senar a questão de tecnologia para a produção em tanque. Que não é tu abrir um buraco, jogar um alevino lá e jogar uma ração. Não. Abre lá uma fossa e joga lá dentro e acabou. Só vai criar a cabeça. Mas vocês do sindicato têm um trabalho maravilhoso. Vocês é muito preocupado com conhecimento e parceria. Eu acho que é uma função nossa, né? Agora, nós estamos preocupados, até eu liguei esse dia para o Cebola, ele estava lá em Minas, aí liguei para o Bang, e hoje eu liguei para ele de novo. Quero marcar uma reunião com o pessoal do frigorífico. Isso aí, vamos dizer assim, poxa, o frigorífico. Não. Nós temos quantos empregos eles tinham, direto e indireto? Em torno de 700. Ali a pessoa comprou uma bicicleta, comprou uma moto, comprou um carro, alugou uma casa, comprou uma casinha. Mobiliou sua casa, tem um plano. E daí? Daí. Então tu tem que pensar nisso aí. Mas o grande fazendeiro que sustenta o frigorífico. Aquele que está perdendo aquele volume de gado, aquele boi, aquele vaca que ele vendeu lá. Ele tem um compromisso lá na frente, pagar o sal, pagar o empregado dele, pagar imposto, que não são poucos os nossos impostos. Vai atrás desde lá da hora que tu paga da energia elétrica na tua fazenda, ao telefone, o imposto que vem em cima do teu trator que tu compra, que é a peça, desde que sai lá da mineradora. Os encargos, né? Para chegar naquele custo operacional. Gente, não é brincadeira, não. É monstruoso até. E vou dar mais uma coisa que eu me apavorei hoje. Isso aqui é livre. Quero saber por que um cara que roubou gado, vendeu o gado, parece que é Água Boa e Chavantina, e não pode botar o nome dele, do comprador do gado roubado e do ladrão. Mas é aquele que eu te falei, o STF travou. Não, hoje. Cara, é a lei. Eles criaram a lei, são eles. Não, quem faz a lei não é Congresso, cara. Chega na mão dos caras, os caras aprovam. É o toma lá da cá, tá enxugando o gelo. Hoje o bandido ele é preso sabendo que ele vai sair amanhã. A autoridade prende o cara, é igual enxugar gelo. Ele vai preso amanhã, e no outro dia tá na rua, cara. É o sistema, cara. Não é o sistema. Então o que é isso aí? Isso aí nós temos que ter líderes. Pois é, o sistema que não deixa. Líderes administrativos. Quem tem a caneta. Pois é, mas os caras têm a caneta no Congresso, é o toma lá da cá, cara. Tem pessoas boas, são votos vencidos. Você é um cara pioneiro, tem um trabalho prestado, um cara bom caráter, boa índole, querido, conceituado no agronegócio, presidente por mérito. Mas se tiver o senhor presidente Antonini, com seus olhos azuis aqui, 71 anos de idade, tiver um conselho de 21 pessoas, você é o presidente, se 20 for contra você, você não produz nada. Vou te dar um exemplo de agricultura. Você é voto vencido. Vou te dar um exemplo de agricultura. O que tem? Uma vez eu vi... Tem uma lei orgânica que tem que ser seguida. Não, vou te dar um exemplo daquilo que a mídia está fazendo hoje. Nós tínhamos um melhor plano de seguro que chamava Proagro. Entendeu? No Sul tinha o Procal. Eu acompanhei no Sul mais de 100 Procal. Financiamento do calcário. E Pronazem. Aí diziam, não, os agricultores acabaram com o Procal, os agricultores acabaram com o Proagro. Não. 90% dos agricultores eram honestos.
e a ideia vendida para a população que os agricultores eram desonestos, que acabaram com os projetos. Esses 10, aí a ideia diz assim, os agricultores vão acabaram com o Proagro. Não. Quebraram. Porque uns fizeram. Então, mas é o que eu estou te falando. A maioria dos mal-intencionados... Não. Eram 10%. Como não? Então, eram cara, 10%. Agora, dizer 90, que o Congresso... 90%, mas o seguinte, não são votos vencidos. Você, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro. Se o Conselho for contra todos esses aí, a maioria não vota... Se eu trabalhar honesto, duvido que eu vou dar... Mas você não está entendendo. É o que está acontecendo hoje nesse país, cara. O cara bem intencionado hoje... O cara que quer trabalhar com tecnologia, ele vai produzir. Cabe aos outros seguirem o trabalho que vocês têm, por exemplo. Vocês fazem na região de 65 mil hectares, não é isso? Vocês fazem chover. Hoje, o vale aqui não é mais Vale dos Esquecidos. Vocês têm uma credibilidade que vocês conseguiram um jovem, inteligente, do grupo de vocês, que é um grupo maravilhoso, o agronegócio, é o que fomenta o mundo, sem ele você não vive. Foi um presidente referência a nível mundial. Saiu de onde? Mas eu vou te dar um exemplo daqui. Chavantina. Vamos dar um exemplo daqui. Isso é um presente para a cidade, para o Estado. Vou te dar um exemplo. Tem agricultores que não respeitam o meio ambiente. Acredito. Agora, vamos botar aí, exagerando, 5%. Verdade. O que eles dizem que o agricultor faz? Que não respeita. Mas eu estou falando, você não está entendendo. No Congresso, então, infelizmente, a minoria faz certo e paga pelos erros dos outros. É o que eu estou dizendo no Congresso. Então, é isso. O que a mídia está dizendo? O Congresso não presta. Não, a maioria, veja bem você, tem os fake news, e tem imprensa marrom. Tem aquela tendenciosa, que é paga para fazer. E tem os bons. A minoria são os bons. Hoje está assim, nós e eles, que eu sou contra, para começar. Foi criado pelo PT e continua até hoje. Mas voltamos... Aqui. É porque isso é muito complexo, né? Cada um tem uma visão... É bem prático. Mas... Eu chamo eu de comunista, sendo que eu sou o cara mais contra o comunismo do que... Mas talvez a maneira da gente se colocar as coisas, a gente passa mal interpretado, né? Quando a matéria é verdadeira, o cara chama o cara de arcaico, manipulador... A gente tem tantas coisas assim que na prática... Deixa eu te falar na pecuária, que eu estou ansioso fazer uma pergunta a você. Pecuária eu te falei. Não, outra pergunta que eu quero fazer com você. Pecuária você falou. Nós temos 2 frigoríficos. Tem o do Sávio Carvalho. Sim. E tem o Marfrig. Certo? Certo. Demanda, tem gado em abundância? Tem. Maravilha. Nosso problema, eu acho que é um pouco... Sai muito gado para fora também? Estou te falando que eu vejo aqui várias empresas, vários frigoríficos que levaram carretas e mais carretas. Eu acho que é um pouco questão administrativa. Um pouco. E outro é o pessoal chegar e conhecer bem o mercado nosso. Né? Ter confiança. Nós fomos sem sorte até agora com o nosso frigorífico, é uma planta excelente. E... muitas vezes questão administrativa, eu acho que foi mais questão isso, de conhecimento da região. O pessoal que vem para cá teria que, sei lá, o que está acontecendo. Você está dando uma ideia boa, trazer esse cara aqui para bater um papo com a gente aqui no podcast, levar ele para o mundo para ele explicar? Sim, interessante. Interessante, né, produtor? Rodrigo Spy, tá ali. Ele tinha que... É difícil, né? Chega uma empresa na situação deles, chegar e querer dar explicação, demitir um monte de funcionário. Tem funcionário com 15 dias de contrato, tem funcionário com 3 meses, outros 2 anos, olha, um ano, né? Que ficaram um ano nesse grupo aí. Aí, fazendeiro que perdeu 10, 20, 30, 100 cabeças de gado para eles. O que ele tem para dizer? Mas ele tem, pode ter certeza.
mas a gente procura se informar depois que tem um tal de Google, que tem essas coisas, você vai no mundo, você é engenheiro mecânico, faz mecatrônica, faz muita coisa. Veio um avalanche, né, de corrupção em cima, os aproveitadores, que está aí em todos os jornais e no mundo, e tem evidências. Isso atrapalhou muito também, né? Em todos os segmentos, ou não? Como é que você fala com o presidente do sindicato isso? Eu volto a dizer, faltou grandes lideranças. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o Congresso? A Câmara de Vereadores? A Câmara dos Deputados, dos senadores? Esse assunto, igual você falou, Câmara, Vereadores, Congresso e Câmara. Pode botar mais um aí para mim te responder? STF. Você vai em Manaus, Rio de Janeiro, Crivella e mais companhia, compra bilhões subfaturados. Isso é caso de polícia. Não. Eu perguntei quem é o Congresso. Até agora não fez nada. Somos nós. Não, o povo tem o poder de colocá-los. Sim. Mas sobre o Covid, essa doença praga que pegou todo mundo. É o reflexo do povo. Eu sei, mas a doença ela vem, ela é uma praga. Esse vírus ele existe há milhares de anos e ele veio, essa pandemia, e isso dificultou. Então fica em casa, não pode ficar em casa, tem que ir para a rua, o cara tem que trabalhar, falta de conhecimento. Você é jornalista. Sim. Você não viu quantas pessoas botando dinheiro firmado no bolso? É verdade. O povo vai lá e vota nele, então o povo não é ele? É. Verdade. É o retrato, é o reflexo. Assim. O Congresso é nosso. Por isso que eu te pergunto, até que ponto os empresários pagam por isso? Por exemplo, tem empresas hoje que têm possibilidade, tem produtos hoje que não tem matéria-prima, tem produtos hoje que não tem embalagem, tem produtos hoje que dificulta ou não? Sim. O que reflete dentro do sindicato para você, assim, dentro da agricultura? Essa foi a pergunta que eu te fiz. Não, assim, para o agricultor trabalhar, a família, não, eu essa acho pandemia. que o agricultor, ele... É uma curiosidade para a gente informar, né? O agricultor hoje, em termos de tecnologia, e nós aqui no centro do Brasil, nós somos os milagreiros, que nós conseguimos competir com qualquer parte do mundo, nós estamos nessa parte bem servido entre a empresa e o agricultor. Claro que vai ter empresa malandra, vai ter agricultor malandro. Aproveitadores. É isso que eu queria chegar, exatamente. Isso vai ter. Que nem aconteceu em Chavantina, que os agricultores que perderam soja, perderam... O malandro que não paga ninguém fazer esse Covid para não pagar. Vai embora, troca o nome da firma, isso aí existe. Mas... Era isso que eu queria que você me respondesse. Eu acho que nós, aqueles que seguiram a orientação de quem está no meio do ramo, que são pessoas sinceras, que vivem ali no meio, que eu oriento, custa caro? Custa. Mas o barato sai caro. Entendeu? Vou no mais barato, vou comprar um produto que se veio do Paraguai, né? Vou pegar uma carga de boi e botar no fundo entendeu? Eu estou entendendo, eu sei como então, o pecuário... Os oportunistas, os malfeitores. Aí a gente pergunta assim, porque tem um armazém que compra. O atravessador está esperando. Aquele que rouba uma carga de veneno, o de defensivo agrícola, né? Ele tem um cliente para ela. E quem que usa a defensivo agrícola? É o próprio cara que está esperando o mal feito do outro, atravessador para plantar. É o próprio agricultor. O próprio agricultor. Entendeu? Verdade, é verdade. Agora, os agricultores, não. Vende qualquer não pode generalizar. Eu acho que tem tomate podre em qualquer caixa. Vamos pegar uma sala de aula, 35 alunos. Vai ter 3 alunos que vai ser passar porque colou. Não é? Tem uns fatos isolados. Então isso existe em toda a sociedade no mundo, já faz parte da... São fatos isolados. Então, mas existe. Existe, claro. A história do mundo explica isso. É verdade, é verdade. Então, e o grande problema nosso, que nós, com todo o respeito, que eu leio muito as redes sociais, tudo, que nós pegamos muito fake news e estamos replicando. Falta de conhecimento, cara. Agora nós aquele assunto nosso, questão da educação.
Se você tomar 1 litro de gasolina, vai curar o corona. Daí vai todo mundo tomar gasolina, vai replicando. O alho você bate um dedo de alho com vinagre de maçã, aí você sai soprando na rua, fala, passou um carrinho, um senhorzinho, passou um caminhãozinho ali com etanol, e o cheirinho é de alho, é verdade. Então, o que nós não podemos é generalizar, que eu sempre digo o seguinte, o agricultor, ele é honesto. Ele faz aquilo que ele está com a fábrica ao céu aberto. Depende da natureza. Nós temos a nossa soja. Não, começou a chover, melhorou. E se na hora da colheita invernar e ele não puder colher e apodrecer a soja dele na lavoura, o que já aconteceu várias vezes. Já, é verdade. Já fiz matéria a respeito disso. Ou se não chover mais daqui para frente e a soja não produzir. E para você como presidente, que acompanha, que eu sei que você é um cara vive afinco, você está dentro, você é um cara criterioso. Você, Antonini, como é que está a produção esse ano? Vai atingir a meta ou qual percentual para esse ano? O que você fala? Vai ser muito variável. Eu não tenho acompanhado. Mas só para a gente ter uma noção. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nós temos uma lavoura aqui que é pivô, o cara usa toda a tecnologia. Já muda de figura, né? É outra realidade. A tecnologia máxima, 70, colheu já. Debaixo do pivô, 74 sacos por garantido, é coisa garantida. Garantido. Né? Garantido. Tem os descontos e tal. Já teve outros que já colheu bem menos, que não é. A primeira lavourinha pequena, né? Aqui atrasou 20 e tantos dias a época de plantio, que vai refletir lá na frente. Teve muito replantio, uns 15%, 15% a 18% de replantio. Replantio nunca é igual ao plantio. Né? Não tem. Uma coisa muito boa, você foi muito agora. O replantio volta aquele mesmo processo, 20 centímetros de lâmina? É o mesmo processo, mas não é igual. Não é, certo. Tu já começa com a semente que igual quebrar um braço, fratura. Tu já vê que já vem com a semente com um vigor baixo. Pezinho bem... Não é mais a semente que tu precisava plantar naquela época, certo. É outra semente, tu tem que pegar... Outra germinação. Tu tem que pegar o que tem no mercado. Verdade. Aí tu já não tem mais aquela quantidade de adubo que tu ia colocar, já tinha botado na terra, não é mais aquela... Pode errar no calcário também. É verdade, você falou uma coisa interessante. Existem exceções, né? Você replantou porque não choveu e dali para frente chove normal, a tua lavoura vai dar... aqui eu não replantei, deu 50 sacos. Onde é que eu replantei? Deu 60. Por quê? Ali pegou um clima de 100%. Então é muito relativo, mas replantio não produz quanto ao plantio. É difícil. Produtor aqui da nossa região é corajoso, porque aqui a chuva aqui ela deixa... Nós somos carentes de chuvas. Eu acho que desequilíbrio total, né? Eu acho que a região do... Meteorologia aqui funciona? Pegando de Iporá para cá, indo até para baixo da Querência um pouco, ele é milagroso. Porque tudo que tu vai te comprar o teu adubo, chega no porto, tem que trazer para cá, vai para a indústria, tem que vir para cá. Tu vai vender teu produto, tu tem que levar lá no porto. E em cima de caminhão, que é o frete mais caro que tem. E você, quando tu vai me comprar meu adubo, meu adubo é 3.000 a tonelada. Aí eu vou ter que comprar teu produto. Aí tu quer quanto paga? Eu te pago R$100. Não, mas eu quero 150. Não, eu pago só 100. Essa é a realidade do produtor. O produtor não põe o preço no que ele tem. O mercado dá o preço para ele comprar e para ele vender. Não é ele que dá o preço. Ele é refém. É refém. E se ele tiver um poder aquisitivo... Mas de todo jeito ele vai vender o preço que o cara te pagar, não é o preço que tu quer. Quer dizer que o mercado é praticamente fechado. Fechado. Aí o frete, eu posso pagar no frete só daqui no porto 200 reais a tonelada. O transportador, não, eu preciso de 300. Monopólio, todos vão fazer a mesma coisa, você vai ter que ceder. É o mercado. Pois é, o cara cria um monopólio aquele mercado. Então, se fecham...
Então... Entendeu, produtor Rodrigues Pai, como é que funciona? Daí tu chega lá no mercado, eu quero comprar um pé de alface. É R$3. Aí eu sou produtor. Vou vender, não, te pago um. Senão vai ficar lá na horta. E tu tem que vender, porque tu tem que plantar outro pé de alface. E tem despesa, né? Eu não estou falando no soja, no milho, estou falando no pé de alface. O giló, o machixe, o mamão, o quiabo. É verdade, O mercado que diz, eu te pago tanto. Agora, quando tu vai comprar, não, eu te vendo por tanto. Cara, eu tenho uma pergunta a fazer. Muito bom, prazer enorme estar aqui com você. Um cara muito solto, leve, bom de papo. Aviário. Aqui, Granja. Sou especialista nessa Pois área. cara. Fiz estágio nisso aí, trabalhei uns 3 anos nisso. No colégio, eu que cuidava das aves. É dispendioso mexer? Bovinicultura, suinicultura, piscicultura e aviário. Qual que é mais a praticidade? Todos têm eu te pergunto, onde é que está o centro consumidor? Aqui não é. Tá. Entendeu? Tem que sair para fora. Aí você vai ter... vamos pegar a nossa região aqui. Jataí para cá. Vamos pegar ali, para cá de Goiânia, ali, que tem aqueles aviários ali, como é que é? Iporá? Itaberaí. Aqui por baixo, Itaberaí. Sim, tá. Olha pro Goiás Velho, Itaberaí. Até lá tem um frigorífico lá. Ele está a quantos quilômetros de Goiânia, de Brasília? Ele está ali no eixão ali, né? Ele está bem centralizado ali, que ali passa por dentro, Iumes ali, sai lá em Abadiânia, Brasília. Onde é que está a grande produção de milho e soja? Já está aí. As rações. Lá perto também. Ele está no foco. Capital do milho, Jataí. Barra Vermelha. Agora nós estamos comendo pamonha, eu comi pamonha essa semana de milho verde, Jataí. Agora está aí a preguiça do nosso produtor aqui. Agora, eu te pergunto, nós vamos ter que trazer o frango para cá, pagando imposto para entrar no estado. E levar para fora. Nós vamos ter que pagar o frete de volta. De onde ele veio? De onde é que ele veio? Nós vamos competir com quem? Com o cara que está lá dentro. Então nós temos que ter uma produção em alta escala. Porque o teu lucro, se lá ele tem um lucro de R$10 por frango, nós vamos ter um lucro de 5. Então nós vamos ter que produzir o dobro que ele produz. Aí vem o custo operacional. Que essa é a diferença para ele. Então, nós temos que ter em alta escala para competir com ele. Grandes quantidades, ganhando pouco para conseguir sobreviver. Mão de obra qualificada. E aqui nós temos o nosso clima aqui para frango e galinha de corte. Eu tive frango lá na fazenda. Rapaz, ele engorda com esse calor aí, se tu não tiver um ar-condicionado para ele, ele morre. Ele engorda e morre. Tu está perdendo. Ele fala aquele paraíso que você tem ali em cima, né? Então, eu te pergunto assim, é viável em cima da serra? Eu acredito, por causa do clima, eu acredito que sim. Mas o mercado. Nós temos o mercado. O cara falou para mim ele ia querer colocar aqui uma fábrica de rodo. Não, moço, vai para Santa Catarina, lá sobra madeira lá que os caras te dão para pegar de bilhões de carreta, não vai fabricar. Mas eu fiz essa pergunta porque nós temos aqui uma lectadores, pessoas assíduas no podcast, e às vezes eu te levo essa pergunta, como você é um cara conhecedor da área, para a gente levar a isso às pessoas. Porque às vezes você está com essa entrevista aqui, você está trazendo pessoas que talvez queiram fazer, e pega um cara igual você, profissional, que vai... É igual falar assim, que essa laranja é doce? Não, se fosse doce eu ia vender, olha o doce. Então eu estou te fazendo essas perguntas, que é interessante a gente aprender com você alguma coisa e passar também para o pessoal. Eu sempre, os pessoal dizem, nós temos que trazer indústria para cá. Industrializar o quê? O produto aqui vai escoar onde? Não, mas só para uma indústria. Sim, nós vamos industrializar o quê? Então, e depois dele pronto, levar para onde? Para lá? Aí eu pergunto, nós vamos industrializar a soja. A soja nós produzimos aqui na região, uma indústria competitiva, ela em 3, 4 meses ela industrializa tudo. Né? Vamos trazer a indústria de algodão. Poxa, nós temos um algodão ali que uma indústria... Em 15 dias, deixa ela... E aí? E daí?
Ela vai ficar fechada? Aí os caras disseram, não, a hidrovia não precisa fazer obra que em 6 meses tem água. Sim. Mas nós temos que ter um transporte competitivo. Para ganhar de quem? Nós temos que competir com quem? Com a rodovia. E é um transporte maravilhoso, né? Economia, barato e economia. É o que menos polui. É o exemplo de o mundo todo estão aproveitando. Hidrovia e ferrovia é o encanto, é o consumo de país primeiro mundo. A ferrovia, são duas... Primeira coisa, tu tem que aproveitar as tuas águas. Aproveitar com respeito ao meio ambiente. Dentro da... Só não sermos xiitas. Entendeu? Ferrovias também. Nós temos um cálculo aí. Quanto tu gasta de cimento por ano para manutenção, quanto tu gasta de ferro de manutenção, quanto tu vai gastar de energia. Entendeu? Tu tem um custo altíssimo para te fazer uma manutenção na ferrovia. Uma hidrovia, depois que ela estiver instalada, que é baratíssima, para instalar ela, tu não vai ter muita despesa, a não ser alguma dragagem que a areia, dependendo da chuva, ela se movimenta. Só. Manutenção. Manutenção. Agora, o asfalto tu tem, toda hora tu tem que estar... É caro. Tu tem que estar manutenção. Outra coisa, pneu. Pneu, tu gasta quanto pneu que está gastando pneu, que ele vira um pó. Se pó chove, vai para onde? Vai para o rio. Vai para o córrego vai para o rio. E o desperdício de o tempo. Bom, mas vamos deixar isso aí que não, mas isso influi, cara. Você joga muita mercadoria fora. Eu ainda... A hidrovia é 100% seguro. Só acabar essa pandemia, eu vou voltar aí para Brasília. O Endrigo, que é nosso amigo, o Cebola sempre esteve acompanhando, desde a época do Tião, que foi quando nós começamos, né? Quero ver se o Bang também ajuda, né? A ProSoja sempre deu força para nós voltar a trabalharmos com a hidrovia. Se nós tivermos aqui três transportes, rodovia, ferrovia e hidrovia, aí nós vamos ter uma competição de frete. Agora, quando nós tiver... É difícil. Nosso agricultor, ele... Não sei, eu vejo a gente... Não que eu não sou agricultor, mas eu vivo no meio. Eu me criei, eu sou filho de agricultor e sempre estive dentro. Você é um presidente do sindicato, você tem parcerias, você está para orientá-los... Trazer curso, especialização, tem que ter isso, Artemio. Então, tem que ter, o agricultor ele vai ter que ter mais a ProSoja, assim, política tipo a ProSoja, de brigar pelos seus direitos, buscar coisas. É difícil. É difícil. No Vale do Araguaia não conseguimos botar um deputado agrícola. Botamos um ali na Água Boa, um médico que o pessoal votou nisso. Não, nem isso. Nós já tivemos aqui, antigamente, nós tínhamos até senador, né? Valdo Vajão, Laszlo Cristino Corrêa, deputado federal, Ricardo Santa Cecília Corrêa, do estadual, Roberto Cruz, Frederico, Rainer Raming. Então, nós hoje não temos nem vereador da área de agricultura, não temos nem... Qual é o agricultor? Qual é o vereador que nós botamos lá dentro? Não tem. Não temos, para defender a nossa classe. Eu estive com o Ricardo de Freitas, ele, Nortão, o Ricardo, dono da Rádio Celeste, e batendo um papo com ele, fui lá narrar uns jogos lá. E eu falei, pô, Ricardo, vocês aqui é você, o Juarez, vários deputados, tudo, você tem compromisso? Tenho. E aí ele falou, cara, mas vocês lá, uma região rica, vocês não são unidos. O Baiano Filho veio para cá uma época, foi campeão de volta aqui a Careta. Infelizmente, nós pagamos por esse preço. E enquanto não tivermos 2 partidos fortes e os outros que nem os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos sabia que até o cara que não tem partido pode concorrer a presidente da República. Claro. Agora eles têm 2 partidos fortes. E os 2 brigam por quê? Por Estados Unidos forte. A força maior é do povo. E você está coberto de razão. Agora aqui nós temos um monte de sigas vendidas. Eu vejo agora lá no Congresso.
para a presidência do Congresso, presidente do Senado, a Tebet. Para que melhor que aquela mulher para ser presidente do Senado? Vão entregar para um cara que é vendido. Mas é o que eu acabei de dizer a você, que você falou, não, porque a maioria são corruptos e a corrupção ainda prevalece. Eles chegaram lá, vocês vão votar nesse aqui, porque acabou, é meu candidato. Cara, é o que eu queria dizer a você. Mas quem que fez isso? Os corruptos, os mal-intencionados. Quem que foi o líder que fez isso? Ele sozinho não faz nada, cara. É um grupo de pessoas. Você acende uma tocha. Eu tô ligado. Você acende uma tocha, ela vai ser revezada até chegar na tocha olímpica para acender a tocha mãe. É assim mesmo. Infelizmente, desde a época dos feudais, dos monarcas, certo? É desse jeito. Infelizmente, só Deus para parar esse troço. O ser humano tem conhecimento, cultura, informação e conhecimento. Presidente do sindicato promete muito com o seu projeto para a gente fechar essa matéria com sua equipe. Palestras de campos, mesmo com essa pandemia. Em primeiro lugar, é dar continuidade ao trabalho sério que foi feito até agora. Certo. Isso aí não abro mão de jeito nenhum. Claro. Em segundo lugar, tentar, que eu acho que não é fácil, mas tentar trazer mais gente para dentro do sindicato para mim conseguir administrar aquilo que eles querem, não o que eu quero. Que o sindicato não é meu. O sindicato é dos agricultores e pecuaristas. Eles que têm que saber o que eles querem e vir pedir para mim resolver. Com eles. Essa é a minha ideia. Minha não. Qualquer decisão que eu faço lá dentro, eu consulto. Tive umas decisões que eu tive que tomar agora. Eu consultei toda a diretoria, um por um. Não podemos fazer reunião por causa da pandemia e tal. Certo. Fui na casa de um por um, pedi a sugestão, dei as minhas ideias, peguei as ideias dele, resumindo, fechamos. Nós temos que fazer o seguinte, a primeira coisa agora, nós vemos o que nós vamos fazer com o frigorífico, que não estava de jeito nenhum. Nós estávamos fazendo curso sobre, curso para inseminação, de vacinação, isso aí é curso assim direto que a gente está fazendo para o pecuarista, de manejo de animal, nós estamos fazendo aí. Coitado do empregado, ele não sabe manejar. Tem curso para isso, para ensinar a manejar animal. Na agricultura, a agricultura tem pesquisa de tudo que é lado. O que eu tenho? Eu tenho uns planos lá, que nós temos uns cursos lá forte, que seria o produto biológico no controle de pragas e doenças da lavoura, que hoje é a grande moda que está substituindo os venenos. Só que é um produto muito delicado e o pessoal não tem gente que está achando que eu vou usar 1 litro de veneno de defensivo agrícola, né? Eu posso usar 800 gramas, 800 ml, né? Tudo bem, ali, de acordo com a quantidade, a hora, tudo bem. Agora, o produto biológico, não. Então, são cursos que a gente quer dar de drone, porque hoje é uma tecnologia, é uma arma... Olha o cara do drone aí, Rodrigues Pai é o doutor que o agricultor precisa saber, né, que já tem uma tecnologia que passa um drone, já vê se tem lagarto, se tem doença, já existe isso. Nós queremos chegar lá, trazer isso para o agricultor e procurar participar, levar o agricultor a participar de decisões, né? Não, eu botei no deputado, ele vai me representar. Ele vai lá e esquece que ele... E nós temos que entrar, queira ou não queira, eu penso assim, que nós temos que, na próxima eleição, termos pelo menos 2 representantes fortes na Câmara de Vereadores. No mínimo. Quem sabe... Um deputado bom aqui na região, o Henrique Dalcin é um grande nome, hein? Competente, ele tem um perfil para nos apresentar. Ele tem credibilidade, competência, carisma e conhecimento. Ele tem a teoria e tem a prática. Ele é um cara completo para nos representar na Câmara Federal. Aí você ia ver que alavanca. Aí eu te pergunto. Aí vem um cara lá de Várzea Grande... Mas nós temos que trabalhar e esquecer ele. Nós colocamos aqui... Eu fiz 5 campanhas aqui, cara. Se eu fosse pensar assim... Eu também. 5. Fiz pentacampeão aqui. Você... Já fizemos campanha junto, cara. Somos vitoriosos.
Então, nós não temos que pensar, Vamos nós falar temos que fazer uma mídia. outra vez. Que eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui, que eu estava participando. E vou dizer uma coisa, Vale do Araguaia pode fazer, no mínimo, 2 estadual da nossa área e 1 federal. Tranquilo. Tranquilo, concordo contigo. Agora nós não podemos chegar de fora, chegar em Chavantina e fazer maioria dos votos. Sabe quem que é? Sei. Aí vem um cara lá, não sei de onde, agora eu sou de Chavantina. Amo Chavantina. Aí chega no vereador, olha, eu te dou tanto para trabalhar para mim no meu partido. É o que eu te falei no início, toma lá da cá. Tá vendo? Não é tomar lá da cá. É o partido que faz isso. Então, cara, enquanto tiver partidos políticos dessa área... O partido é dominado pelo homem, rapaz. Quem manda é o homem. Político, ali Artêmio, presidente do Sindicato Rural, foi uma honra em recebê-lo aqui. Esse grande homem, um cara conhecedor do agronegócio, um dos pioneiros. E você pode ter certeza que o sindicato está bem representado com essa bandeira, com esse grupo unido. Você no comando, Beto, o Endrigo. E eu tenho orgulho de dizer que vocês são dignos de representar no agronegócio. Que Deus abençoe. Obrigado. Agora, eu só vou conseguir se eu com os associados ajudarem. Porque eu sozinho não vou longe. E eles sabem disso que eu já... É um grupo. É um grupo. É o grupo que tem que vir. Que Deus abençoe. Vamos pegar a dica. Que Deus abençoe. Tá certo?